uma coisa que eu até cheguei à conclusão nessa história do medo é o seguinte: para você ser corajoso, tem que ter medo. Algumas pessoas falam, não tem medo de nada. Então você não é corajoso, porque a coragem vem a partir do medo, você enfrentar o seu medo, né? Então eu acho assim, a maneira que eu tive foi, primeiro, o amor que eu tinha pelo mar, e eu acho que se o medo tivesse vencido, eu sei o que ia fazer da vida. É uma coisa assim, que nem vocês que gostam de automóvel, talvez, eu falava, porra, cara, nunca mais ia poder mexer com automóvel, sabe? Ela vai ficar maluca, eu falo, o que eu vou fazer da vida? E eu tenho isso com o mar, então assim, foi uma das... Também isso me ajudou muito a vencer o medo, principalmente encarar e também uma característica assim, que eu acho que é importante é nunca baixar, não é que nunca baixar a cabeça. Eu já baixei a cabeça com medo. Eu já deixei de entrar na água com medo de tubarão. Eu já saí da água com medo de tubarão. Mas sempre voltei. Sempre falei, cara, beleza, perdi essa batalha, mas não perdi a guerra. Quando eu saí da piscina, por exemplo, a primeira vez, eu saí da noite, eu saí, morrendo de medo. Eu fiquei na piscina tipo meia hora, acho que eu nunca senti tanto medo na vida. Quando eu saí da piscina, você tinha um alívio. Mesmo sabendo que eu estava na piscina, né, cara? Óbvio que não tinha perigo nenhum, né? Mas o medo estava lá. Então, assim, enfrentar o medo, racionalizar o medo, ver se assim, pô, tô com medo, mas tem motivo para eu estar com medo? Ou é só paranoia, né? Ou é só o medo que o ser humano tem normal? Então, assim, eu fui racionalizando o meu medo, fui entendendo o meu medo, e fui entendendo, no meu caso era um tubarão, então fui entendendo a espécie, fui entendendo os riscos que envolvia a espécie. E logo após o ataque, um ano depois, dentro desse processo, por acaso, eu passei muitos anos na Polinésia Francesa, trabalhando e sempre mergulhando cercado de tubarão. Então, assim, foi uma outra característica que aconteceu por acaso, assim, não estava programado para acontecer na minha vida, mas que também me ajudou a enfrentar o medo. Foi falar assim, pô, agora eu estava uma oportunidade de trabalho e a única forma de eu poder usufruir dessa oportunidade era indo para onde tinha tubarão, mergulhando com tubarão. Então, assim, eu acho que tudo isso foi somando, mas sempre muito racional, assim, sabe? Muito, assim, qualquer característica que envolva um risco com o tubarão, eu vou ser o primeiro a falar, pô, peraí, galera, não vamos não. Se, por exemplo, tiver sei lá, uma boca de rio, que é um local característico de tubarão, acabou de chover muito, já é um lugar que eu falo assim, pô, pessoal, será que precisa mergulhar aí? Não tem outro lugar, não tem outra praia, não tem outro local. Então, assim, eu acho que quando você começa a entender o que te dá medo, começa a ficar mais fácil. Então, acho que, assim, independente, só para vocês saberem, assim, eu também sou um cara que tem uma relação com medo desde criança, né? Eu acho que o Fabiano, não sei se vai lembrar, mas eu só comecei, assim, a andar de elevador para valer com 25 anos de idade. Até os 25 eu tinha tanto medo, eu tinha medo de elevador. Eu já tinha sido atacado por um tubarão, eu já mergulhava com o tubarão. Eu tinha voltado a mergulhar com o tubarão, eu olhava para o elevador, porra, ficava com medo do elevador. E assim, então assim, esse medo assim essa coisa de através de tubarão, assim, através desse caminho de enfrentar o tubarão, eu fui também vencendo outros medos que eu tinha, né? O medo de elevador, que é um medo, sei lá, só quem tem entende, sabe? Eu não sou o único assim, mas eu já conheci outras pessoas que têm medo. É tipo uma religião, você se identifica com a pessoa, fala, pô, esse aí é do mesmo tipo que eu, cara. E é um medo que, pô, você tem que enfrentar diariamente, né? Toda hora tem um elevador, tem alguma coisa. Então, assim, até nisso o tubarão me ajudou, assim. E essa história do elevador eu tô falando porque é um medo tão bobo, né? Que, assim, todo mundo usa elevador o dia inteiro, nem pensa nisso, mas para mim é um obstáculo, né? E que eu enfrento, assim, bastante vezes. Quando eu era mais novo, tinha uma festa na escola, a primeira pergunta era que andar era a festa. Se a festa fosse no 20º andar, eu falava, cara, ferrou, como é que eu vou fazer? Eu já tinha que arrumar outro programa. Então, assim, voltando ao medo, né, e a história do tubarão, acho que o principal mesmo foi entender o meu medo e sempre enfrentar, sabe? Sempre enfrentar. Eu acho que uma das formas de domínio, todo mundo fala, né, é através do medo, né? Então a gente não pode. Eu acho que o medo ele é fundamental. Ele te alerta para algumas coisas. Eu acho que, né? Eu acho que assim, eu acho que o medroso é o mais corajoso. Sempre falo isso para meus filhos. Falo, não tem que ter medo, não tem que ter vergonha de ter medo, mas tem que também enfrentar e não pode deixar de fazer as coisas, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas. Falar, vamos para não sei onde, tô com medo, mas será que tem até medo de trânsito, né? Não de trânsito, mas vai ter trânsito. O medo, ele tem uma coisa assim um pouco relacionada a essa coisa de você ficar
se embarreirando de fazer as coisas, né? Oportunidades que surgem na sua vida, às vezes você tem medo, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Eu, no caso, né, eu venci meu medo de tubarão e depois de anos, quando eu comecei a escrever o livro, eu tive que voltar muito à cera do tubarão. E esse medo que eu tinha de tubarão logo após o ataque, que eu descobri na piscina, voltou, sabe? De tanto escrever sobre isso, falar disso, ter que reviver para poder contar no livro, um pouco voltou esse medo. Então, assim, hoje em dia, de novo, eu estou tendo que superar o medo. Lancei o livro e aí falo de tubarão o tempo todo. Então, assim, um exemplo foi esse. Eu fui para Tamambuca agora, né, Ubatuba, onde tiveram 2 ataques, né, um de tubarão-tigre, que é um tubarão bastante perigoso, e eu fui para a água, não tive medo. Quer dizer, tive medo, mas enfrentei o medo. E até teve um dia que estava chovendo pra caramba, a água estava bem turva, que são condições clássicas de tubarão. Eu fiquei lá surfando, falei, cara, não vou deixar de fazer, não vou deixar de viver. Eu acho que o medo, às vezes, pode nos impedir de viver muitas coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre tentar entender e seguir em frente. Você teve medo de morrer, João? Logo depois do ataque lá, vendo a sua perna toda esguelada? Tive, cara. Eu tive medo de morrer. Assim, quando o tubarão me atacou e me puxou pro fundo, eu tinha certeza que ia morrer. Eu não tive nem medo, cara. Foi tanta certeza que eu falei, morri. Quando ele me soltou e eu tive a chance de viver, e aí eu voltei para a superfície e fiquei tipo numa poça de sangue, assim, que eu sabia que se eu não conseguisse sair daquela poça, aí sim eu ia morrer, ia ser uma morte terrível. Cara, eu não tive nem medo, eu tive pavor, cara. Eu tive, assim, da espinha gelar mesmo, sabe aquela sensação que as pessoas falam de gelar a espinha? Eu tive essa sensação total. Eu acho que, assim, ali eu vi a morte e, às vezes, eu até penso assim, cara, será que eu tive tanto pavor que a própria morte falou, pô, deixa esse cara aí, esse cara tá com tanto medo, tanto pavor que não tá nem valendo, sabe, assim? Mas eu tive muito medo na hora que o tubarão me soltou da morte que eu ia ter. Não aceitei a morte, eu acho que também... Eu acho que a gente não aceitar algumas coisas na vida pode ser importante. Assim, eu me lembro de eu pensar assim, cara, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não posso morrer. Esse sentimento, esse pensamento ficou na minha cabeça assim, rodando. Não pode ser, não pode ser. Eu falei, cara, não posso morrer agora. Na época eu estava com 22 anos. Falei, cara, não pode ser agora. E tudo aquilo que eu queria fazer, e tudo aquilo que eu sonhava, e tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, como é que vai ser? Né? Eu fui pego muito de surpresa, né? Não tinha a menor ideia que aquilo ia acontecer. Então, realmente... Quando o tubarão me soltou e eu voltei para a superfície, cara, fiquei com medo, assim, com pavor, assim, aterrorizado, assim. Pô, maravilha, cara. Já até chegou no nosso tempinho aí. Pô, João, valeu mesmo compartilhar. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, tirar alguma dúvida? Eu vou mandar o link depois aqui no nosso grupo do livro dele. Pô, é uma história... Né, tem que ler no detalhe. Aqui, ó, a isca. A isca. Vou mandar aí. João, brigadão, irmão. Tá ótimo, Fabiano. Quando quiser, um abraço aí a todos. Tamo junto. Se a gente tiver encontro na água, a gente chama todo mundo aí para ir. Vamos. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.